Tito capítulo 2, verso 1. Lembrando, eu vou dizer, já logo de cara, talvez esteja chegando hoje, não me conheça, eu não gosto de repetir mensagem, fim, tá? Por quê? Porque tem 1 milhão de assuntos para a gente conversar. Eu disse isso já desde que eu cheguei, repeti ano passado, mas eu disse no segundo semestre do ano passado que tinha 2 mensagens que eu iria repetir naquele semestre, por julgar que seriam importantes. Eu não consegui fazer isso no segundo semestre do ano passado, então eu fiz isso hoje, tá? Iniciando aqui, fiz o primeiro texto hoje de manhã e vou dar a palavra que eu já havia dado à igreja, mas eu já havia avisado isso anteriormente. E aí, na semana que vem, à noite, nós continuamos com Hebreus, a continuidade lá do capítulo 5, tá bom? Tito, capítulo 2, verso 1, a palavra de Deus diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Tito está depois de Corinto, está depois de Efésios. Se você tem alguma dificuldade, dá uma olhadinha no índice, tá bom? Ajuda, não tem problema não, acontece, tá? Dá uma olhadinha no índice, olha lá a página e você vai lá para Tito, no capítulo 2, tá? Eu estou no verso 3. Se eventualmente, a gente tem que ser sincero aqui entre nós, aqui na paz. Se a gente tiver alguma dificuldade, pega alguém do lado assim, pode me ajudar, porque a gente fica envergonhado às vezes, né? Tranquilo, ninguém vai ajudar ninguém, a gente está aqui para se ajudar, né? Esse é o ponto, tá bom? O importante é que todos nós fiquemos apegados à palavra fiel, isso que é importante, tá? Verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, as recém-casadas, né? Honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, verso 6, tá? Tito 2:6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas tenham critério. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, olha lá, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Até aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos ouvir uma música e depois nós começamos, lembrando que hoje nós vamos dividir, por causa da ceia, as crianças permanecem, então eu vou começar, a gente vai fazer uma ginástica aí com a criançada, é assim mesmo, tá? Fica tranquilo, a criançada se mexeu um pouquinho, gemeu, fica na paz, preste atenção, a gente continua andando, tá bom? Jonas...
ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pai bendito, esse é o nosso desejo. O Senhor olhou a cada um de nós nos olhos, o Senhor chamou a cada um de nós pelo nome. Nós vivíamos em determinadas praias, em determinadas ondas, em determinadas vibes, mas o Senhor é Deus de lagos, chamou cada um de nós e nós largamos o barco da nossa vida para buscarmos uma outra praia onde o Senhor esteja presente. Esteja presente conosco nessa igreja. Cada um de nós nessa grande caminhada marítima, onde o Senhor é aquele que dirige o barco da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a largarmos as redes. Não temos trabalho, não temos ouro, temos o coração. E queremos render o nosso coração aos teus pés. Se alguém ainda não fez, que em nome de Jesus faça nessa noite. E se alguém já fez, que faça todos os dias para aprendermos a viver na dependência do Senhor. Ainda que sejamos homens de pequena fé, em meio a imensas tempestades, dá-nos graça para confiarmos no Senhor. O Senhor disse que chegaríamos do outro lado se estivéssemos contigo, porque o Senhor estará conosco no outro lado. Quando passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor há de acompanhar cada um de nós e nos receber lá naquele grande dia para entrarmos nos tabernáculos eternos. Dá-nos graça durante esse período de confiarmos em Ti, de nos permitirmos, ó Deus, trabalharmos, nos gastarmos e nos desgastarmos na Tua obra, e que o nosso cansaço seja o refrigério de muitos. A canseira da nossa alma seja literalmente o afago na alma do outro, para que aquilo que fizermos com muito esmero, cuidado, não por obras de justiça, mas porque sabemos que o Senhor é o nosso companheiro, tenha fruto na vida nossa, na nossa casa e naqueles ao nosso redor. Ficaremos muito felizes, muito honrados, se o Senhor, ó Deus, nos usar para abençoar a vida do Teu povo. Abençoa todos nós, para que todos sejamos estas pessoas, andarmos na praia onde o Senhor está, conduzindo a vida de cada um de nós em meio às tempestades da vida. Agora queremos meditar na Tua palavra. Fala ao nosso coração, desafia-nos, ó Deus, e faz com que a Tua palavra prospere, criando raiz, fazendo com que sejamos firmes, jamais agitados de um lado para o outro por todo vento de doutrina,
porque estamos firmes na tua verdade, porque Jesus é a verdade, porque a tua palavra é quem nos santifica. Então faz o que precisa ser feito na vida dessa igreja através da tua palavra. Fala ao nosso coração, é a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como embelezar a igreja de Cristo? Tito capítulo 2, no verso 10, diz que os servos devem dar prova de toda fidelidade a fim de ornarem. Olha lá. É interessante que ele fala a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina. Então, na verdade, ornar, a palavra significa embelezar, colocar em ordem. Literalmente, no grego é cosmel, é de onde vem a palavra cosmético. Cosmético, antes de nós virmos para cá, em tese, todos nós pegamos algum cosméticozinho, demos, opa, tá demais, tá de menos, demos uma ajeitada, uma garibada, e agora ficou bom. Se diz, nossa, ficou bonito, né? Isso, porque o cosmético põe em ordem. A doutrina do nosso Deus deve pôr em ordem a nossa vida. Na verdade, a nossa vida colocada em ordem, ela vai, então, servir para embelezar e não para tornar a verdade de Deus uma verdade. A verdade de Deus não precisa disso. Ela é verdade mesmo que nós não sejamos verdadeiros, porque ela está fundamentada naquele que não muda, desde hoje para sempre é o mesmo, na imutabilidade de Deus. Essa é a verdade. Acontece que nós somos mutáveis e nem sempre a gente vai tentando se enquadrar nessa imutabilidade de Deus, e, portanto, a verdade não precisa de o nosso fundamento, porque ela tem o maior fundamento possível, que é a própria pessoa do Senhor Deus. Ele é a origem da verdade. Todavia, então, nós precisamos colocar como cosmético em ordem a nossa vida, não para tornar a verdade verdade, porque ainda que estejamos em desordem, Deus sempre vai continuar em ordem. Na verdade, é por isso que a gente pode falar que a gente está em desordem, porque tem um padrão que diz qual é a ordem, ok? Então, a ideia não é dar fundamento para a veracidade da palavra, porque isso nós jamais conseguiremos, mas simplesmente para nós embelezarmos a verdade. Quando você ouve a verdade de Deus através de alguém que é como um verdadeiro cosmético, combina com essa verdade falada, é bonito de ouvir. É bonito de ver gente que foi moído no cadinho de barro, né? Assim, moído no cadinho de Deus. E Deus pega, porque este é o objetivo de Deus, de fazer-nos conformes à imagem do seu Filho. Está lá em Gálatas capítulo 4. Ele vai dizer, a partir do verso 9, mas lá no verso 19, que a gente deve, literalmente, Paulo dizendo que sofria como que dores de parto. Daqui a 15 dias nós vamos estudar isso. Sofria como que dores de parto para ver se Cristo nascia no coração daquele povo. Para Cristo ser formado na vida daquelas pessoas. Porque este é o objetivo de Deus e Ele vai fazer aquilo que é necessário para que Deus seja formado em nós. Para que a gente embeleze a doutrina de Deus. Como é que a gente faz isso? Ele dá algumas dicas que eu já compartilhei e repito novamente. A primeira delas é com o envolvimento de todo mundo, já que claramente aqui, a partir do verso 1, ele cita vários grupos. Verso 2, os idosos precisam ornar. Ninguém está livre da necessidade de buscar uma harmonia entre a vida pessoal e aquilo que nós professamos. Porque aquilo que nós professamos já tem a harmonia necessária baseada na identidade de Deus. Agora, nossa identidade é que precisa se harmonizar com essa harmonia de Deus, para que a gente para que fique bonito. As pessoas ouçam e dizer, cara, eu gosto de te ouvir falar, nossa, é desafiador, é uma coisa boa. Parece que Deus fala. É isso. Por isso que Jesus Cristo veio. Aquele mestre que ensinava como quem tinha autoridade, e as pessoas, ao final do ensino do monte, não do sermão do monte, diz o texto que as pessoas ficavam como que embasbacadas, como que desmaiadas. Por quê? Porque normalmente os fariseus colocavam peso sobre a vida das pessoas que nem com o dedo mindinho eles queriam carregar. É fácil a gente falar para as pessoas fazerem as coisas que nem nós queremos. É simples isso. Isso é totalmente incoerente. E aí que durante muitos anos, lembra? Entre o Antigo Testamento, 400 anos mais ou menos. Então, quando chega Jesus, a galera fica assim, meu Deus, de onde esse homem saiu? Até os guardas dizendo, mas ele fala de maneira diferente. As suas palavras são palavras de graça. Por quê? Porque a vida de Jesus Cristo embelezava a doutrina de Deus. Olha que interessante.
Então ele fala de homens idosos, ninguém está livre disso no meio da igreja, dessa necessidade de buscar esse autoajuste mediante a régua da palavra de Deus. Os homens idosos precisam se consertar, as mulheres idosas precisam se ajustar, as jovens e os jovens recém-casados precisam prestar atenção. No verso 6, os moços precisam tomar cuidado, e no verso 9, os servos, os empregados, aqueles que estão debaixo de autoridade, também precisam prestar atenção. Na verdade, ele coloca 5 grupos da igreja, de uma forma geral, para mostrar que estas pessoas precisam prestar atenção na sua vida, para que, se elas prestarem atenção na sua vida para embelezar a doutrina de Deus, a igreja vai ficar bonita. Porque você olha para os idosos e diz, pô, tá legal, eu gosto de ouvir a palavra dos idosos. Você vê a palavra das idosas e diz, nossa, tá legal, olha lá, a mulherada está buscando um ajuste da própria vida a despeito de muitos anos com a palavra de Deus. Quem de nós já não passou por experiência de dizer, meu Deus, será que eu não aprendo, velho? Eu tenho quase 45 anos, 42, 50, eu ainda estou aprendendo. Isso é bonito de ver cada um de nós se esmerando no trabalho de ajustar a própria vida à doutrina de Deus. O que significa dizer que, no mínimo, quando ele coloca servos, jovens, homens, mulheres, idosos e mais jovens, significa que, para embelezar a doutrina de Deus e a igreja de Jesus Cristo, nós não precisamos, ou é absolutamente independente da idade, independente do sexo, independente da escolaridade e das forças pessoais. Porque tem gente que acha que só pode contribuir na igreja determinado grupo de determinada idade, ou só pode contribuir na igreja os homens e não as mulheres, ou só pode contribuir na igreja os escolarizados. Nem todo mundo que é escolarizado é educado, nem todo mundo que é educado é escolarizado. O ideal é que as duas coisas caminhem juntas, e nem todo mundo que é educado e escolarizado passou pelo cadinho de Deus. Porque ser escolarizado na escola humana não é obrigatoriamente ser escolarizado na escola divina. É muito simples de provar isso, é só ver em Atos capítulo 7, que diz que Moisés era hábil em toda a arte e ciência dos egípcios, e ele passou 40 anos na faculdade lá, era em primeiro lugar, primeiro aluno era Moisés. Só que depois Deus leva ele para passar os outros 40 anos no deserto, porque nos 40 anos que ele passou, nos primeiros anos da vida, ele ouvia que ser pastor de ovelha não prestava. Nos segundos 40 anos da sua vida, lá em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz assim, que pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Moisés passou no deserto aprendendo aquilo que o Egito não conseguiu ensinar. Então, ser educado e escolarizado não é obrigatoriamente ser educado e escolarizado no cadinho de Deus. Portanto, você que vem educado e escolarizado, uma benção, vai precisar passar pela escola celestial. Todos nós precisamos passar pela escola celestial. Então, não tem nada a ver com a escolaridade ou sequer com a própria força pessoal. O que mostra que todos nós podemos, de alguma maneira, nos envolver e entender e nos auto-identificar como sujeitos na igreja que, independente das nossas limitações de idade, independente das nossas limitações de dinheiro, independente das nossas limitações, obviamente, de sexo, independente do nosso esforço pessoal, todos nós precisamos e podemos dar a nossa contribuição individual para que a igreja e a doutrina seja embelezada. À medida que ajustamos a nossa vida, aquele ajuste fino, aquele negócio que vai... você está tentando ouvir a rádio, não consegue, você dá uma paradinha, antigamente fazia isso, né? Aí você dava uma girada no botão. Agora estou ouvindo, não mexe não. Isso. Nós precisamos fazer esse ajuste fino para dizer, agora não mexe não, que você está parecendo com Cristo. Continua nessa caminhada. Até quando? Então, até morrer. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse que você está sendo desafiado por Deus a se identificar como essa pessoa que pode contribuir para que essa igreja seja melhor. Ah, mas eu estou desempregado, não tem problema. Eu ganho pouco, não tem problema. Eu sou ainda criança, tudo bem. Mas eu sou velho, melhor ainda. Não tem problema, irmãos. Todos nós temos coisas a serem feitas pessoalmente para que essa igreja fique melhor. Então, meu desejo eu sei que nós vamos abençoar o outro, mas por enquanto me interessa que você olhe para a sua vida. Então, nós queremos uma igreja Presidente do Cruzeiro melhor? Então, olhe para a sua vida. Você precisa melhorar. Ah, mas o departamento infantil, os adolescentes, juniores, os jovens, o conselho... Esquece o outro por enquanto. Olha para você. Olha no espelho e diz, eu preciso melhorar. Se a gente não fizer isso, a gente não vai sair do lugar
da maneira como deve ser feito no meio da igreja. Quem? Todo mundo. Não é o pastor, não é o conselho, não são determinadas pessoas que se destacam, todo mundo. Quer você tenha um cargo de destaque eclesiástico ou não, quer você apareça na igreja ou não, quer você seja membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja na sua vida, você vai precisar se ajustar para que a igreja seja uma igreja melhor, para que você embeleze. Quer tornar uma igreja bela? Sabe quando é que a gente se preocupa nisso? Quando chega Natal, aí a gente faz um investimento de um monte de dinheiro, aí tenta enfeitar a igreja, tenta enfeitar a nossa casa. Então não dá para viver só Natal uma vez no ano, irmão. Natal tem que ser todo dia eu vou precisar olhar na minha vida, no meu espelho e dizer, eu preciso ser melhor. Porque se você não for melhor, hoje está na moda, né? Esse negócio, eu gosto, é legal, né? A Covid veio aí em nome da preocupação dos outros. Então, se você está se preocupando com outro, se você quer abençoar essa igreja, preocupe-se com a sua vida. Exatamente. Preocupe-se em crescer. Preocupe-se em dar a contribuição que é possível Deus dar a essa igreja pela sua vida. Porque é muito fácil a gente dizer assim, vamos contribuir com o outro. E deve contribuir. A gente faz isso mesmo. É obrigação nossa. Eu só estou pegando essa vibe de contribuição, de preocupação com o coletivo. Se está se preocupando com essa igreja, se preocupe com a sua vida. Porque toda vez que você se preocupa com a sua vida, automaticamente você está abençoando essa igreja. Automaticamente você está abençoando a igreja de Jesus Cristo. Para que ela, como ele mesmo diz, não seja o adversário, tenha de que se envergonhar. Segunda coisa, não só é independente de quem nós somos, porque envolve todo mundo, mas independe da condição social. Eu vou enfatizar esse ponto aqui, porque na época, não sei se você entende, a condição social de pessoas, não tem classe média, tá? Só tem pobre e rico, fim. Porque todo mundo é classe média. O cara ganha R$500 é classe média, 1.500 é classe média, 2.000 é classe média, 5.000 é classe média, 15.000 é classe média. Todo mundo é classe média. Ninguém quer dizer que é pobre, ninguém quer dizer que é rico. E aí é o pior problema, porque classe média tem as tentações de pobre, dizer não vai dar, e aí você tem que trabalhar, esquece do domingo, esquece do dia do descanso, esquece que o Senhor é o Senhor do sábado, é Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele quem dá força a cada um de nós, é Ele que abençoa a gente com dinheiro. Então tem que ter tempo para descansar. O povo de Israel apanhou, desde que foi liberto lá no Egito, ele foi até Jesus Cristo no Novo Testamento, apanhando porque ele não conseguia descansar, porque imaginava que era pelo seu braço, eu é que sustento, é eu é quem faço, eu é que preciso trabalhar, tempo é dinheiro. E aí o que as pessoas dizem? Não tem tempo para a igreja, não tem tempo para me envolver com os irmãos, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para essas coisas, a vida está passando, eu preciso fazer. A gente se esquece que Deuteronômio capítulo 8 diz, jamais diga no seu coração, foi o meu braço e o poder do meu coração e das minhas riquezas é que me ajudou a adquirir essas coisas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá forças para adquirir riqueza e tudo mais. Então o dia do descanso é para você se dedicar ao Senhor, irmãos. É o dia, não é a hora. Não reclame. Vim na escola dominical, passou 10 minutos. O dia não é seu, irmãos. Não é a hora. O dia não é seu. Então não queira reclamar de 15 minutos e 10 minutos. Você precisa investir um tempo da sua vida descansando, porque não é fácil. A gente que está acostumado a trabalhar, sabe que o trabalho é difícil, sabe que a gente tem que ir responsabilidade, sabe que tem que trazer sustento para casa, fica morrendo de medo de perder emprego, e aí a gente vai tornando a vida unicamente, exclusivamente humana, e esquece que Deus abençoa a vida de todos nós. Então você tem que descansar e precisa ensinar a seus irmãos a descansar. O dia do Senhor é do Senhor. Então, você quer contribuir com todo mundo nessa vibe de Covid, na responsabilidade coletiva? A responsabilidade coletiva é todo mundo vir aqui se preocupar com a própria vida. Olhar para si. Então, independe da condição social, não só envolve todas as classes da igreja, mas independe da condição social, esse é o segundo ponto, porque as pessoas, então, que eram pobres, né? As pessoas que eram pobres, elas, literalmente, eram tratadas como gado, como cavalo. Aliás, tinha gado e cavalo. As pessoas até entendiam, para você ter uma noção, que os pobres não tinham alma. Portanto, eu posso fazer o que eu quiser com a vida dos servos do outro, porque eu não estou agredindo um ser humano, porque estas pessoas que são pobres não são classificadas como seres humanos. Na mentalidade, eles não diziam isso, mas na prática era isso que acontecia. Eles não eram nem gado e não eram nem humanos. Era como se fosse mais ou menos, está na moda aí, os zumbis. A Netflix já pegou daqui faz tempo, irmão. Galera tinha gado que era tratado melhor do que escravo. É neste contexto
de gente que era maltratada, de gente que era desprezada, de gente que era ignorada, de gente que literalmente os seus valores não eram respeitados. É neste contexto que, independentemente da condição social, ele diz: vocês precisam aprender a embelezar a igreja de Deus. Como? É levantando bandeira? Não, é levantando e cuidando da própria vida. Os servos aqui, agora você entende. Por que os camaradas tinham vontade de furtar? Vai ser tratado como bicho que você vai entender. Vai ser tratado pior do que animal que você vai entender. Você vai dizer: cara, esse camarada aí está me tratando, me ignorando, me desprezando, meus direitos não são respeitados, eu não sou ninguém, não verei nada, e eu ainda tenho que ser honesto com relação a... Eu vou roubar mesmo para ele aprender. Meu patrão é que vou colocar ele no lugar dele. Eu vou tirar porque no final das contas isso aqui é meu, ele não pagou aquilo que era meu, então eu vou tirar e botar no meu bolso. Ele diz: não furtem, não coloquem de lado, não separem aquilo que não é de vocês. Mesmo estas pessoas que eram desprezadas. O que é que eles deviam fazer? Criar sindicatos? Não, eles deveriam tomar vergonha na cara e assumir a própria responsabilidade individual de entender que não é fácil nós sermos vilipendiados em nossos direitos e chegarmos diante de Deus e dizer: Deus olha para nós e se preocupe com a sua vida primeiro. Porque a gente é mestre em ter cheio de teorias para mudar o mundo. Mas é engraçado que nesse mundo que a gente quer mudar não entra a gente, só os outros. Negativo. O mundo vai ser diferente quando ele começar por nós. Esta igreja vai ser diferente quando a gente olhar no espelho e dizer: cara, eu preciso ser, cara, toma jeito, Geraldo, meu Deus, minha fala precisa melhorar, meu estudo precisa melhorar, e, cara, eu preciso ser mais crente, Geraldo. Ah, mas os outros não estão orando, o cara está pecando. Não interessa, é eu agora, eu e Deus. É a minha vida, Ele que me olhou nos olhos, Ele que me chamou pelo nome, Ele que me conhece as estrelas, não esquece de nenhuma delas, chama pelo nome, Ele chama o Geraldo pelo nome, é Ele quem está escrevendo a minha história pessoal. Eu tenho um relacionamento pessoal, antes de um relacionamento coletivo, um relacionamento pessoal. Jesus Cristo ensinou isso para nós. Quando ele disse assim: Pai, eu estou orando, viu, vocês aí, para que vocês entendam que eu tenho liberdade diante do Pai. Na verdade, eu sempre tive, é só para vocês perceberem que eu tenho uma relação pessoal com o Pai. Sempre tive. Ah, Pai, eu espero que eles venham para esta relação, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Tem nada a ver com eles. Pai, a minha relação contigo não tem nada a ver com o pecado deles. Pai, a minha liberdade contigo, a minha obediência não depende da obediência deles. Eu, Jesus Cristo, tenho uma relação com o Pai. Nós só vamos para frente na vida espiritual, aqui ou em qualquer lugar na face da terra, quando nós entendemos que antes de corrigir os problemas coletivos da igreja, nós precisamos prestar atenção nos problemas individuais. E se nós não sabemos nomear os problemas individuais, esse é o primeiro problema. Querer caminhar sozinho, isso não existe, irmão. E aí já vou dar a deixa de novo. As pessoas que disseram que querem ficar no grupo de WhatsApp da igreja, pode ficar, mas disseram que aceita a visita pastoral, porque se você caminha sozinho, a minha pergunta é muito simples: eu não caminho, o conselho está aí para demonstrar e provar para vocês que eu não caminho. Eu me sujeito ao conselho, eu me sujeito ao presbitério, eu me sujeito ao reverendo Sebastião, que por mim foi chamado para nos ajudar a pastorear esse conselho, para mostrar para cada um desse conselho e os irmãos que todos nós precisamos ser pastoreados, e o primeiro que precisa de pastor é o próprio pastor. Todos nós precisamos. Então, se você quer andar sozinho, a pergunta é simples: quem é que vai reparar as deficiências da sua fé? Você vai se auto-reparar? Vai virar um Wolverine espiritual? Você se corta e você mesmo se cura? Isso não existe, mano. No lugar nenhum, isso é heresia. Então, pode ficar. Mas meu conselho para você, porque senão Deus vai chegar na sua vida de alguma maneira. Se você colocar o seu habitat nas montanhas, Deus chega até lá. Se você colocar o seu habitat nas estrelas, Deus faz cair a estrela. Deus chega até nós, irmãos. É melhor que chegue num cicio suave e tranquilo. Para isso, nós não temos, Deus não deu essa capacidade a ninguém de se autocurar. Veja o que Jesus Cristo diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas, e eu mesmo tenho a autoridade para retomar a minha própria vida, e este mandato eu recebi de meu Pai. O que Jesus Cristo está dizendo é que através de Pedro, um dia eu estudo com vocês, capítulo 3, verso 18, que ali é locativo, é instrumental e não locativo, né? Ali foi o Espírito de Deus quem ressuscitou Jesus Cristo.
Há outros textos que dizem que o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Mas esse texto de João mostra que Cristo se auto-ressuscitou. Ele tem essa capacidade, porque ele é a própria vida. Ele é a origem da vida. É por isso que ele tem condições. Nós não somos isso, irmãos. Então, por melhores que sejamos, nós precisamos de conserto. E quem é que vai nos consertar? Não existe autoconserto. Este é o problema. Se você quer caminhar sozinho, isso chama-se abominação espiritual. Isso não existe. Se você ainda não se colocou debaixo do trabalho pastoral, isso é estranho. Porque a sujeição para estes servos maltratados, ignorados, vilipendiados, ele diz: não furtem. Sejam fiéis. Veja, é fácil dizer isso sentado aqui. Quando você está tendo seus direitos, você diz: mano, mas deixa eu ir para cima do cara. Não, deixa que eu vou resolver com ele. Primeiro, não roube, não tire aquilo que não é seu. Mas ele está me maltratando, deixa eu ir para cima, deixa eu juntar um monte de... Não, deixa que eu resolvo. Dê prova de toda fidelidade e confiança. Antes de pensar em corrigir os erros que as pessoas têm cometido conosco, nós precisamos corrigir os erros que nós cometemos com elas. E para isso, você não vai conseguir fazer isso sozinho, isso não existe. Você vai ter que pedir para Deus mandar alguém e dizer: ô, fulano, bicho, na boa, ó, tem que dar uma arrumadinha aqui, não é desse jeito não, velho. Não tinha, então faz para mim. Aí quem é médico sabe disso, né? Você já tentou? Já dei eu passo para outro ponto, uma ralada, briguei com meu irmão, de bicicleta, caí e ralei lá em Dias d'Ávila, no asfalto. Tem a marca até hoje aqui, uma bola no joelho. Eu vou para onde? Para minha mãe. A mãe foi lá, oxigenada, aquilo ali não é de Deus, não, aquele metiolátio, aquele que ardia, lembra? Aquilo ali está ardendo, está curando, é assim que falava, né? Está ardendo, está curando. Metia metiolátio, metia oxigenada e depois colocava algodão e uma faixa. Eu falei: cara, sarei. Nunca mais eu mexo. Aí aquele negócio vai brincar, corre para cá, corre para lá, suja, aquele negócio vai ficando amarelo, você diz: rapaz, tem alguma coisa errada com isso aqui, né? Deixa eu resolver. Aí você vai tirar tudo grudado. Eu falei: não, como é que resolve isso aqui? Mãe, né, bicho? Mãe, vai tira toda a dor e resolve o problema. Mãe, resolve isso aqui. Aí ela tirou de uma vez. Eu não xinguei minha mãe, porque era minha mãe, eu vou xingar quem, né? Não tem jeito. Você não consegue, você sozinho, tirar aquele algodão grudado. Alguém vai precisar fazer isso com você. Porque vai doer em quem vai fazer e vai doer em quem vai ser feito. Mas precisa ser feito. Então, você precisa, independentemente da condição social, todos nós devemos nos envolver, mas nós podemos embelezar a Igreja de Jesus Cristo, não depende do bolso, depende da postura da alma, de chegar e dizer: quem de nós já fez isso? Preste bem atenção. Quem de nós chegou em alguém dizendo: irmão, deixa eu perguntar para você se você já fez isso, faz parte do planejamento da fé. Eu tenho uma dificuldade X, você pode me ajudar nisso? Você já fez isso com alguém, irmão? Porque se você não fez, você está só amassando barro, como diz o outro, né? Está só enrolando e tentando. Você vai ter que chegar e dizer: fulano, eu tenho essa dificuldade. Eu ainda não sei fazer isso. Eu ainda sou invejoso, sei lá, eu ainda sou ciumento, eu ainda sou adúltero, meus olhos olham para quem não deve, eu sou preguiçoso, falo aquilo que não precisa, eu gosto de ficar brigando, contencioso. O que é o problema? Você chamar a vida de alguém e dizer: fulano, me ajuda a resolver isso, como poucas pessoas na vida me disseram assim: pastor, só preciso me corrigir que eu sou mentiroso, eu gosto de mentir. Rapaz, mentir é bom demais, eu sei que está errado, mas trem bom mentir. Pastor, me ajuda a parar de mentir? Ajudo. E tem gente, eu acho bonito, quando a pessoa chega, é sério isso. Diz: fulano, eu tenho essa dificuldade. Você vai ouvir coisa que você não está acostumado, irmão, porque nós somos falhos. E você vai ter que chegar diante de Deus e dizer: não sei, não tenho a menor ideia do que fazer. Deus, me ajuda a ajudar o irmão, me ajuda a derramar graça, a olhar ele como irmão e abençoar o coração dele. Ele precisa de ajuda. Isso, e assim a igreja vai se mútuo pastoreando. É desse jeito que Deus quer ir, jamais andando sozinho. Envolvimento de todos, independente da condição social. E, por fim, obviamente, falando e vivendo a sua doutrina, ele diz lá no verso
primeiro. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Obviamente que no verso 10 tinha gente falando asneira, no verso 11 do capítulo 1 tinha gente que precisava fazer calar, no verso 12 tinha gente mentirosa, no verso 14 tinha gente que ensinava mandamentos de homens, e no capítulo 3, verso 9, tinha gente que tinha discussões insensatas, contendas, debates, coisas absolutamente fúteis e inúteis. E essas coisas precisavam ser corrigidas. Como é que se corrigiam as coisas que precisavam de correção? Eu tenho insistido nesse ponto e é muito importante. Gesto se corrige com gesto, palavra se corrige com palavra. Gesto errado com gesto certo, palavra errada com palavra certa. Não se corrige gesto errado, não se corrige fala errada com gesto correto. Não. Não funciona assim, irmão. Gesto é uma coisa, palavra é outra. São coisas completamente diferentes. Cada um tem sua categoria, ok? Então, um gesto errado, a gente vai fazer o gesto certo. Mas isso não é suficiente. Porque Deus criou, o primeiro gesto de Deus foi pela palavra. E Deus disse, não foi Deus fez, Deus disse. As coisas que corrigem vêm da boca de Deus. Ele é a própria origem da verdade, e Jesus diz, eu sou a encarnação da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o pão que vocês comeram lá no maná atrás, tem nada a ver com o pão que vocês vão comer, absolutamente diferente. Por isso que eles comeram e morreram. E se vocês comerem a minha carne e o meu sangue, quem dele comer, jamais morrerá. Nós vamos ler João capítulo 6, verso 48 em diante. Então, portanto, como é que se corrige as falas erradas? Com falas corretas. Tem que falar, irmãos. Falar o quê? Em vez de falar, como é que se corrige uma doutrina errada? Com uma doutrina certa. Como é que se corrige a heresia? Com a verdade. Não é, vamos amar as pessoas, vamos abrir o paletó, vamos dar o nosso calçado, vamos fazer gestos. Não, gestos são importantes, mas eles precisam vir acompanhados da palavra. Porque o que muda o coração das pessoas é a palavra correta. Porque a palavra correta não vem de nós. A palavra correta vem de Deus. É por isso que ele diz, tu, porém, que vê as pessoas falando errado, gesticula o que convém. É assim? Não. Se você está vendo as pessoas falando errado, em vez de falar isso, por isso que ele diz tu, porém, ao contrário do que essas pessoas estão fazendo, totalmente errado, fala o que convém à sã doutrina, e ele coloca aqui que deve falar no verso 7, com integridade. Integridade pode ser de conduta, para que a nossa vida bata com aquilo que falamos. Integridade pode ser de pureza, para que nós não ensinemos coisas que são mandamentos de homens e não são mandamentos de Deus, e, portanto, impuro. Ou integridade pode ser em relação à motivação. Eu vou ensinar, mas por inveja. Eu vou ensinar com raiva. Eu vou ensinar por dentro da minha alma, eu estou rasgando de ódio. Por dentro da minha alma, eu estou me rasgando por dentro. Eu estou ensinando porque Deus mandou, mas do meu jeito, se faria, eu faria diferente. Só consegue ensinar manso quem amansou a alma. Só consegue ensinar a justiça quem abraçou a justiça. Só consegue ensinar a verdade quem abraçou a verdade. Cuidado com as motivações para fazerem as coisas. Porque fazer a coisa certa do jeito errado está errado. Deus quer que as coisas certas sejam feitas com a motivação certa. Então a integridade pode vir a conduta, pode vir com a pureza, ou pode vir com a motivação. O que Deus quer? As três coisas. A motivação correta, Deus quer a pureza correta e Deus quer a conduta correta. Eu termino quando ele fala no verso 7 e no verso 8 de reverência, onde a nossa palavra deve ter aspectos de formalidade. Entretanto, a nossa vida não é feita exclusivamente de aspectos formais. Há de convir comigo que tem aspectos que são formais e muito da nossa vida é informal. Então, quando ele fala reverência, é porque nos aspectos formais eu tenho que prestar atenção na maneira como é que eu estou falando. Cuidando com os verbos, com os adjetivos, com o tom das palavras. Mas isso não é para ser hipocrisia, não é para ser uma face mentirosa na frente dos outros, porque nós somos absolutamente cuidadosos diante dos outros, mas quando a gente chega em casa, a gente é como a gente é. Não é para ser assim. É por isso que ele diz, é para ter reverência, é para ter cuidado, na hora de ensinar as pessoas, presta atenção na formalidade, mas ele diz
depois no verso 8, linguagem sadia e irrepreensível. Quando ele fala de linguagem sadia e irrepreensível, ele está falando do aspecto informal. Portanto, eu devo me preocupar com as minhas palavras quando eu estiver em aspectos formais da vida, e eu devo me preocupar com as minhas palavras quando eu estiver em aspectos informais da vida. O que significa que eu não posso ser todo certinho aqui, quando eu estou no informal eu falo o que eu quiser. É completamente estranho. Eu já vi gente assim, que toma um negocinho assim, a pessoa se transforma, vira sei lá quem, a pessoa muda completamente. Por quê? Porque acha que tem direito da informalidade lhe dar a liberdade para ela falar e fazer o que absolutamente ela quiser. Nenhum de nós tem, nem para pensar o que quiser tem, irmãos. Você não está entendendo? Nós não somos de nós mesmos. Nós não somos dono da nossa vida, não somos dono da nossa família, não somos dono da nossa saúde, não somos dono dos nossos pensamentos, nós não somos donos de nada. É por isso que nós somos chamados de mordomos e não donos. Dono só tem um. Não dá para pensar o que quiser, não dá para ouvir o que quiser. Ah, vou ouvir, não tem ninguém aqui, deixa eu botar no carro aqui, aí eu vou ouvir o que eu quiser. Também não dá. Quando estiver na formalidade, cuida. Quando estiver na informalidade, cuida também. Para que as pessoas não tenham o que dizer de nós, nem na formalidade e nem na informalidade. E que em ambos os lugares possa existir, da parte de cada um de nós, um cuidado com as nossas palavras. Reverência e irrepreensibilidade em aspectos formais e aspectos informais da vida. Como é que a gente embeleza a igreja de Jesus Cristo? Envolvendo todo mundo, entendendo que não depende do bolso, depende de uma postura do coração, e entendendo que a gente deve falar a sã doutrina. Aquilo que as pessoas estão falando de errado, a gente deve falar certo, com integridade de conduta, de motivação e de vida. Com reverência nos aspectos formais e nos aspectos informais. No final das contas, aí sim, mesmo que sejamos absolutamente abusados em direitos absolutamente legítimos, eu não estou dizendo, a Bíblia está dizendo, que a gente deve abrir mão de nossos direitos, a gente não deve abrir mão das nossas obrigações. Porque antes de direito tem obrigação, é assim que a vida funciona. Você pode ter um parto onde você quiser, lá no Hospital Ninja, você tem que pagar. Tem obrigação primeiro. Meu filho vai estudar em tal lugar, tem que pagar. É assim que funciona. A obrigação. Por que você cobra os seus direitos? Porque você cumpre as suas obrigações. Então Deus está dizendo, mesmo para essas pessoas abusadas, irmãos, para vocês podem embelezar a igreja de Jesus Cristo. Ah, mas o outro, por um breve momento apenas, um pit stop da alma, esqueça o outro e pense em você. 2022, o que é que você precisa fazer para ser uma pessoa melhor nesta igreja, para aqueles que são membros dessa igreja? 2022 é meu pedido e meu desafio. Chame alguém para poder ajustar algo na sua vida pessoalmente. Não ande sozinho. Meu desafio, eu estou mandando você fazer isso. Aí o pastor não manda nada, né? Ele fala, mas ninguém obedece. Beleza, mas falei. Por quê? Porque antes de eu falar isso para você, eu estou fazendo e sei como não é fácil. Eu sei, irmão. Então, antes de eu pensar na igreja do Cruzeiro, não pense que o conselho está aí, sabe disso. Sebastião, vem aqui, como é que me ajuda aqui, como é que faz isso aqui? Por quê? É porque eu estou ruim aqui, mas como é que eu corrijo isso aqui? Geraldo faz assim, ó, presta atenção assado, ó, anda desse jeito. E se você achar que Sebastião anda sozinho, eu sou o capelão do seminário. Aí ele me chama, Geraldo, vamos sair para tomar café? Vamos. Agora você é meu pastor. Viu, eu estou precisando de ajuda aqui. Eu digo, Sebastião, corrige isso aqui, faz isso aqui. É assim, mas só que a gente precisa chamar. Em algum momento, você já chamou alguém para corrigir algo na sua vida, para que você termine 2022 diferente do que você começou? Fica aqui o meu desafio para a vida de todos nós. Embelezando a igreja de Jesus Cristo, falando a doutrina correta, independente da condição social, e falando aquilo que é correto com integridade e com reverência em aspectos formais e aspectos informais. Vamos orar para que essa igreja termine no Natal uma igreja bela, de gente que está preocupada com a própria vida, de gente que está preocupada com a própria alma. Né? Pedir ao nosso irmão, deixa eu lembrar aqui, que eu tive ontem na casa, você mesmo, né? Esqueci. Eu estou concentrado aqui, esqueço o nome de todo mundo, né, gente? Vem aqui, isso que eu fui na sua casa lá, vem aqui e ora para nós. E nós vamos iniciarmos a ceia. Rômulo. Porque eu estou prestando atenção aqui, eu esqueço todo mundo, né? Vai vendo.
vai orar por nós para que Deus nos ajude naquilo que nós aprendemos, que todos nós podemos embelezar a igreja do Cruzeiro em 2022. Mas para isso, eu e você, não é as crianças, a gente tem que chamar alguém para nos ajudar. Você que está me ouvindo na internet faz a mesma coisa. Meu telefone está aberto, dos presbíteros também. Chame, não ande sozinho, tá bom? E depois da oração dele, nós vamos encerrar então aqui a transmissão por um momento, porque eu vou servir a ceia só para os irmãos que estão presentes, tá bom? E você que não veio, na ceia, venha no próximo domingo, próximo domingo não. Próximo domingo que tiver ceia, né? Que é no primeiro domingo de cada mês, você se programa para estar aqui conosco, para estarmos juntos. Para quê? Para que não haja wolverines espirituais, para que haja gente mútuo corrigindo uns aos outros naquilo que precisamos. Oremos com o Rômulo e depois pode encerrar lá que eu vou dar a ceia, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra que foi pregada aqui nessa noite. Nos ajuda, Deus, a sermos pessoas melhores, a olharmos para as nossas vidas, Pai, e buscarmos ajuda naquelas áreas onde nós temos falhado, Pai. Obrigado, Deus, por fazer parte do teu povo, por fazer parte da tua igreja, Deus, e nós possamos, Deus, cada um de nós, os idosos, os jovens, os homens, as mulheres, olharmos para as nossas próprias vidas, para as nossas dificuldades e buscarmos melhorar, buscarmos nos aperfeiçoar a cada dia da nossa vida, Deus. Que o Senhor nos ajude, sabemos das nossas fraquezas, sabemos que somos falhos, mas que o Senhor fortaleça a nossa fé, Deus, que o Senhor fortaleça a nossa vida, que o Senhor nos ajude, Deus, a superar as barreiras que tem nos impedido de crescer, Pai, no Senhor. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.